Meus irmãos, nós vamos dar continuidade aqui à nossa exposição no Salmo de número 119. Serão 22 mensagens, nós já fizemos 7 reflexões, essa é a reflexão de número 8. Nós estamos observando um aspecto muito singular da revelação da palavra de Deus à luz do Salmo de número 119. Nós temos observado alguns distintivos que são característicos da nova criatura, daquele que foi regenerado, daquele que nasceu de novo. O tema da nossa série segue justamente essa perspectiva, um distintivo cristão. Novas criaturas amam a lei de Deus. Nós temos observado isso justamente por causa dessa perspectiva antagônica a leis, né? a inscrições de autoridade, a escritos que regem a nossa vida diante dos quais nós devemos prestar contas. Então nós temos realçado essa característica específica da palavra de Deus como uma relação de amor e vitalidade. Nós temos vida por causa dela e nós por isso a amamos, porque nós encontramos vida e nós encontramos a expressão máxima da vontade de Deus. Então, vai muito contrário do que nós costumamos a aprender e a ouvir no dia a dia com alguns gritos, né, com alguns brados aí de liberdade. E aí nós concebemos liberdade como um comportamento, uma conduta que vai contra a autoridades ou a leis ou qualquer tipo de legislação. Então, isso torna um pouco difícil. É mais um aspecto que o mundo torna difícil a nossa relação com Deus, com a palavra de Deus e a nossa caminhada de crescimento com o Senhor. Porque a todo momento, seja em filme, seja em propaganda, seja em livros, revistas, na escola, nós somos levados a compreender que a liberdade é aquela que não tem nenhum tipo de fronteira, nenhum tipo de barreira, onde não tem limites. E na perspectiva cristã isso é completamente diferente, né? Foi a lei de Deus que nos conduziu a Cristo, foi a lei de Deus que nos mostrou a necessidade do novo nascimento, a necessidade de um Salvador, e é essa lei de Deus que nos leva à plena santificação, à perfeição. O caráter de Cristo vai sendo moldado em nós, porque nós observamos a palavra de Deus, nós observamos a palavra do Senhor. Então, esse é um distintivo muito singular da nossa relação com Deus e com sua palavra. Nós temos feito isso considerando esses termos que nós usamos, né? Nova criatura, cristão, à luz da nova aliança em Cristo Jesus. Então nós vamos encontrar algumas sombras, algumas setas apontando para esses nomes, para esses termos no Antigo Testamento, mas nós não encontramos esses termos no Antigo Testamento ou na Antiga Aliança. Então, o nosso ponto de observância é justamente essa. O que nós aprendemos sobre a nova criatura e a sua relação com a lei de Deus? O que nós aprendemos diante do Salmo de número 119? Nós já fizemos algumas reflexões sobre isso, sempre pontuando uma característica singular dessa nova criatura, entendendo que é impossível se relacionar com o Senhor sem ter algum tipo de relação com a lei de Deus. É impossível, não é? Não dá para desvincular esse relacionamento. Quando nós dizemos que amamos a Deus, necessariamente nós amamos a lei de Deus. Quando nós dizemos que obedecemos a Deus, necessariamente nós obedecemos à expressão de autoridade de Deus, que é a sua palavra. Caso contrário, nós vamos esperar ter algum tipo de visão, ter algum tipo de sonho, ter algum tipo de sensação. Nós somos levados a fazer essas dicotomias, né? A divorciar os nossos sentimentos, a nossa experiência com a palavra de Deus. Nós somos levados a isso muitas vezes. Nós somos levados a enaltecer, a elevar as nossas experiências, sensações e todo tipo de achismo e não observar a palavra de Deus. Então, existe uma relação íntima, intrínseca e vital do cristão e a palavra de Deus.
É por isso que a igreja tem um papel fundamental na vida da nova criatura, porque é a igreja que vai averiguar, é a igreja que vai ratificar aquela profissão de fé. É a igreja que vai olhar para aqueles que fazem parte dela e a igreja vai ratificar se aquela fé é verdadeira ou não, se aquela fé é válida ou não, se aquilo, a forma como aquela pessoa vive tem algum tipo de relação com o ser nova criatura, com o ser habitante do reino, com o ser um súdito do rei. Então, a pergunta para nos levar aqui à reflexão é parecida com essa que eu mencionei no início. Nessa porção do Salmo de número 119, versículo 57 até o versículo 64, o que nós aprendemos sobre a nova criatura e a sua relação com a lei de Deus? E esse é o tema da nossa reflexão. O seu compromisso, o compromisso da nova criatura, o seu compromisso de vida é ser fiel ao Senhor. Isso já deve nos levar a algum tipo de reflexão, porque como nós podemos ser fiéis ao Senhor e não ser fiéis à palavra do Senhor, que é a expressão da vontade do Senhor? Como nós podemos ter algum tipo de relação? Parece muito simples dizer isso, né? Mas existem inúmeros cristãos, incontáveis, que conseguem viver separando essa realidade. Ao mesmo tempo que dizem que conhecem a Deus, não conhecem a palavra de Deus. Então nós aprendemos um pouco a camuflar a nossa estutícia, a nossa ignorância, a dureza do nosso coração. Nós aprendemos com alguns artifícios colocar cheiro em maus odores da nossa conduta. Por isso que é importante compreender que necessariamente o compromisso da nova criatura, o seu compromisso de vida, eu fiz questão de destacar isso porque isso deve tomar todos os aspectos da sua vida, não somente quando está num estudo bíblico, não somente quando está na igreja, não somente quando está em algum evento em que os irmãos da igreja, que os crentes estão participando, mas o seu compromisso de vida é o seu pacto. O seu pacto de vida, o seu voto é ser fiel ao Senhor. E talvez, meus irmãos, como eu fiz referência, seja um conceito assim muito, muito simples até. O que faz, por exemplo, esse tipo de reflexão passar despercebida de nós. Isso é notório, né? É verdade. Não há necessidade de uma reflexão prolongada sobre essa característica. Não há necessidade disso. Evidentemente, o compromisso de vida daquele que nasceu de novo é ser fiel ao Senhor, né? Essa é a reflexão mais básica. Mas nós temos que fazer essas reflexões à luz da geração que nós vivemos, à luz da realidade que nós vivemos. E para introduzir essa mensagem, eu quero considerar especialmente isso. Considere, por exemplo, os dias atuais que nós vivemos. Hoje em dia, meus irmãos, não necessariamente uma reflexão resulta em uma disposição, em uma atitude, em um mover. Não necessariamente. E eu não estou, por exemplo, ratificando aqui, validando essa anomalia, que é uma anomalia. As reflexões que nós temos, os momentos de introspecção para avaliação da nossa vida, necessariamente deve resultar em algo que mude os nossos passos, o nosso comportamento, a nossa conduta. Então, isso é a anomalia. Se é uma anomalia na geração que nós vivemos, ainda mais na vida da igreja, na vida da comunidade cristã. Uma reflexão, ela deve sim resultar em algum nível de atitude. No entanto, essa precariedade do caráter cristão, ela destaca ainda mais
a geração diluída que nós vivemos. Nós vivemos uma geração supremamente diluída, aguada, insípida, rasa. Nós vivemos no meio de uma geração fraca, que se acostumou a não observar a essência, mas o superficial. Esses dias eu vi uma frase de um sociólogo, um filósofo que já faleceu, um polonês, chamado Zygmunt Bauman. Me chamou a atenção as palavras dele. Olha, não é um cristão não, certo? É alguém que avalia o ser humano e o seu comportamento e as mais diversas interações que ele tem com o outro e com a sociedade como um todo. Mas a conclusão que ele chegou diante de sua observação foi muito cirúrgica e precisa. E é essa a realidade, nós vivemos isso na escassez de envolvimento, na escassez de maturidade da igreja, nós vivemos isso na escassez de profundidade, pessoas que se vestem como cristãos, pessoas que se portam como cristãos, pessoas que sabem se calar como cristãos, mas pessoas que têm um comportamento extremamente raso. O que acontece então é quando a sua fé é provada, essas pessoas simplesmente morrem, sucumbem à presente geração. Ele disse o seguinte: hoje é muito fácil dizer eu te amo, pois não existe a responsabilidade de estar realmente amando. É isso. Você pode aplicar isso a toda e qualquer coisa. A presente geração destituiu, por exemplo, as palavras do seu significado. Eu coloco um ressignificado. Até palavras são inventadas. A palavra não existe, né? Eu ressignifico uma palavra e digo o que ela tem que exercer na minha vida, o que ela tem que causar na minha vida. Olha como é interessante. É quando você quer ter aquele ar de intelectual e você compra livros, mas você não lê. Você não lê os livros que você compra, mas você compra. Porque ao olhar para a sua estante, ao fazer aquela compra, aquilo lhe dá algum tipo de satisfação. E no meio de uma conversa você pode dizer, eu tenho esse livro. De repente você lê só a quarta capa lá, o que diz a sinopse um pouco do livro ali, e você já acha que concebeu a ideia por causa da sua vida superficial e acha que aquele livro não vai lhe acrescentar mais nada. E nós nos contentamos com isso. Qual é o ponto, então? O ponto, meus irmãos, é que mesmo na realidade cristã, por isso que é uma anomalia, porque ser cristão é ser profundamente radical, porque a velha raiz foi completamente arrancada e uma nova foi fincada ali. Nós aprendemos a usar argumentos de aparente piedade para não considerar a verdadeira conversão. Se aquela pessoa, ou se nós mesmos somos, ou se o nosso cônjuge é, ou se os nossos ditos irmãos são realmente nova criatura. Nos nossos púlpitos hoje, se os puritanos fossem pregar, se o apóstolo Paulo fosse pregar, ele seria apedrejado. Seria tido como uma pessoa não paciente, uma pessoa não mansa, uma pessoa dura, uma pessoa brava, uma pessoa que não ama. O que é completamente absurdo, porque quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, nós vemos uma radicalidade mortal. Mas como nós conseguimos, então, passar aquilo que nós lemos por uma ponte de superficialidade e chegar ao nosso coração sem sabor, sem poder e sem vida? Como? Talvez, meus irmãos, isso não mostre para nós o quanto nosso coração é mau e perverso. Porque, de alguma forma, nós fazemos com que aquela palavra não tenha poder sobre nós. Não tem. Nós ouvimos, nós cantamos, nós lemos, e aquilo não significa nada para mim. Nada. E assim como Bauman constatou na presente geração, da qual ele não faz mais parte, isso se aplica
a todo e qualquer tipo de relacionamento que nós podemos exercer. Isso quer dizer que nós podemos afirmar que somos comprometidos com o Senhor e com a igreja sem sermos. Nós construímos toda uma estrutura arquitetônica de discurso, quando todas as evidências são postas diante de nós, e nós continuamos afirmando que nós amamos o Senhor, nós amamos a Cristo, nós amamos a igreja e queremos ser fiéis. Palavras desprovidas de significado, de poder, de vitalidade. Nós podemos, por exemplo, declarar a nossa mais intensa fidelidade sem realmente sermos fiéis. Nós podemos, por exemplo, bradar que a nossa vida é Cristo e ao mesmo tempo nós vivermos para nós mesmos. Nós negociamos o dia do Senhor com a maior facilidade. Nós negociamos os devocionais em solitude com o Senhor. Nós negociamos os devocionais no lar, o culto doméstico. Nós negociamos a necessidade de alimento do alto. Nós negociamos a necessidade de aconselhamento, de instrução. Nós negociamos. Mas nós não negociamos aquilo que esse mundo nos oferece. Aí não. Nós não negociamos o glamour. Nós não negociamos a ostentação. Nós não negociamos os manjares, os banquetes, as mesas fartas desse mundo. Nós não negociamos o marketing de Satanás. É isso. Isso que esse mundo oferece para nós é o marketing de Satanás. Nós não negociamos. O resultado disso é que as igrejas estão cada vez mais cheias de pessoas não convertidas, de lobos, de bodes, de joio. E nós fazemos o papel, a semelhança do que fazem os coaches. Nós colocamos as Bíblias diante deles como fazem os palestrantes de autoajuda. Você tem uma vida desgraçada. A sua vida é uma porcaria. Você vai para o inferno, mas você vai para o inferno com garra. Você vai para o inferno sorrindo. Você vai para o inferno convicto de que você é uma nova criatura. E os pregadores do caos, os pregadores do Apocalipse, então, usam todos os argumentos e o seu poder de oratório e de influência para fazer você acreditar nisso. E você forja a sua família de acordo com essa perspectiva. Ilusória, irreal, superficial, aguada. Completamente insípida. Porque isso satisfaz. Isso é bom. Então, qual é a constatação que nós chegamos a observar esse cenário, meus irmãos? Nós temos necessariamente que ser um ponto fora da curva. Eu não consigo acreditar, sinceramente, que se você não se dedica, por exemplo, aos estudantes aqui, nos seus estudos na escola, faculdade, você vai se dedicar ao Senhor. Você vai se dedicar à igreja. Eu não consigo ter esse tipo de constatação, porque um verdadeiro cristão não faz qualquer dicotomia da sua vida, porque ele entende que a sua vida integralmente é uma missão para o Senhor. Eu não consigo chegar à constatação de que se você é alguém que vai mal no trabalho, que você desrespeita o seu chefe, desrespeita os seus funcionários, que você não olha o chão de fábrica como um local de adoração e, ao mesmo tempo, você pode se considerar um bom cristão, uma nova criatura, um convertido. Eu não consigo chegar a esse tipo de percepção. É difícil, porque esse é o viver dos ímpios. Eles vivem assim. Só que a nossa vara de medir já foi tão lapidada, já foi tão cortada por causa da presente geração tão rasa que nós não conseguimos sequer fazer qualquer diferenciação daqueles que são nova criatura e daqueles que não são. Nós fazemos tão somente por causa da sua profissão de fé.
e nós nos tornamos seres medrosos em fazer tais diagnósticos. O cristianismo foi diluído, a fé foi diluída. O cristianismo é um grande lago superficial, raso, onde apenas alguns balbuciar de palavras se tornou suficiente para que nós tenhamos satisfação e vida. O exterior basta, a aparência é o ponto alto da nossa satisfação. Com aqueles que dizem o contrário, nós simplesmente rechaçamos. Nós reputamos como pessoas impiedosas, pessoas que não têm misericórdia, pessoas que não vivem a graça. E isso já é o suficiente para nós termos o mínimo de satisfação para constatar que a nossa escolha em repudiar uma comunidade ou aqueles líderes é o suficiente. Essa não é a presente situação da nova criatura, meus irmãos. Não é. A nova criatura tem um grito que não se cala dentro do seu peito, que diz continuamente, a semelhança de Isaías capítulo 6, diante dos anjos, que continuamente, numa realidade atemporal, proclama: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. A nova criatura tem um grito que não se cala, um brado incontido dentro do seu peito que diz: dá-me Cristo, senão eu morro. Dá-me Cristo, senão eu morro. Se for na minha casa, se for com os meus vizinhos, se for na minha escola, universidade, no trabalho, no seu peito brada uma voz do Santo Espírito que diz: dá-me Cristo, senão eu morro. Incessantemente. A semelhança do que nós já vimos aqui em Filipenses 1, 21, onde Paulo diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E nós passamos por essa máxima da nova criatura muitas vezes e sequer conseguimos considerar pequenos aspectos do que significa viver ser Cristo. Matthew Henry, um puritano inglês, comentarista da Bíblia, ele disse o seguinte sobre esse versículo: é um indubitável caráter de todo bom cristão que para ele viver é Cristo. A glória de Cristo deve ser o fim da nossa vida, a graça de Cristo o princípio da nossa vida e a palavra de Cristo a sua regra. A vida cristã é derivada de Cristo e direcionada para Ele. Ele é o princípio, a regra e o fim. Daí então, por que não é tão difícil de constatar que algumas pessoas, quizá muitas, que fazem parte das igrejas, não serem novas criaturas porque elas não demonstram Cristo? Como nós vemos isso? Porque o seu compromisso não é para Deus. E precisa ser cirúrgico, meus irmãos. Precisa ser muito cirúrgico. Por aquilo que eu fiz referência no início, nós aprendemos a desenvolver a arte da camuflagem. A camuflagem já é em si uma prova do não novo nascimento. Empenha-se a todo vigor para camuflar, mas não para obedecer. É isso que o salmista afirma aqui. Se você observar bem, é como se o salmista ele estivesse descrevendo o que significa viver, colocando em prática essa máxima: vivo para Deus. É como se ele estivesse explicando como ele faz para viver para Deus. Ou seja, pegando talvez essa versão neotestamentária falada por Paulo, é como se ele estivesse descrevendo o que significa que o seu viver é Cristo.
Como nós vivemos isso na prática? Como nós olhamos para isso? Ou seja, invariavelmente, meus irmãos, viver significa estar comprometido com algo ou com alguém, seja crente ou seja descrente. Viver é uma relação de compromisso. Nossa vida, ela atesta aquilo que nós amamos, aquilo que nós valorizamos e aquilo que nós almejamos. Viver necessariamente atestará algo. O salmista, ele está atestando aqui a realidade da nova criatura, que seu compromisso de vida é ser fiel ao Senhor. Então, aquilo que o atrapalha é removido. Aquilo que é um obstáculo é removido, é destruído. Qualquer comportamento, qualquer tipo de conduta, qualquer tipo de relação que ele tenha, com seja lá quem for, aquilo é removido, porque o seu compromisso de vida é ser fiel ao Senhor. E aí, antes de nós iniciarmos aqui a exposição, eu quero fazer uma pergunta para nos conduzir aqui. Segundo o testemunho de fidelidade do salmista, como nós podemos colocar em prática o compromisso de fidelidade que proclamamos? Porque, por causa da nossa superficialidade, nós sequer reservamos tempo para meditar como viver a fé que nós professamos ter. Às vezes nós temos pouca conversa com alguns cristãos que são muito conhecedores de política, muitos conhecedores de filosofia, são exímios profissionais da sua área, porque estudam, porque se preparam, mas são extremamente rasos no único conhecimento que os levarão para a eternidade. Bíblia, conhecimento sobre o Senhor. Nós sequer paramos muitas vezes para refletir como nós devemos colocar em prática a fé que nós professamos. Ou seja, como nós transformamos a teoria em prática. Precisa não, quarta-feira o pastor vai dizer. Na EBD nós podemos aprender. No domingo à noite nós podemos aprender. Não precisa gastar tempo refletindo, meditando, não. Porque vai que ele nos dá um ensino pré-moldado e nós simplesmente encaixamos na nossa vida e no nosso lar. Nós não precisamos refletir, nós não precisamos meditar. Bom, é esse tipo de pergunta que o salmista responde para si mesmo. Não está respondendo para você. Ele está respondendo para si mesmo aqui. E um destaque inicial aqui, meus irmãos. Se você dedicar um pouco mais de atenção, você perceberá que nós não estamos diante de uma porção, por exemplo, cujo tom dela todinho é uma oração. Às vezes nós passamos já por porções aqui do Salmo 119 e até outros salmos em que nós vemos integralmente, naquela porção que nós estudamos, um tom de oração, né? Ele elevando a sua voz ao Senhor. Interessante, e isso que é o impactante, se nós considerarmos. Considere que você é o salmista aqui. Você é uma nova criatura, o salmista é uma nova criatura, considere que você é o salmista e diante dele ele está sabiamente lhe instruindo aqui. É como se ele explicasse o processo de manter fiel o seu compromisso ao Senhor. Então, se você perceber, logo no versículo 57, nós vemos aqui um momento de introspecção. Uma reflexão interior. E isso resulta em um voto. No primeiro versículo aí, no 57, nós vemos essas duas realidades em paralelo. Ele não precisa provar nada para você e nem para mim. Ele não precisa mentir a Deus, que nós nos acostumamos a fazer. Nós pensamos que quando o nosso pai acredita, quando nossa mãe acredita, quando o pastor, os irmãos acreditam, Deus também acredita. Nós pensamos que é assim.
Então, existe um processo de meditação, de reflexão aqui. E isso resulta em uma atitude, isso resulta em um voto. Eu preciso fazer algo. Porque eu refleti na minha realidade, na vida que eu tenho, no comportamento. Eu preciso fazer algo. Preciso. Então, uma dica aqui de cara. Quando você refletir sobre a sua vida, que ainda não foi glorificada, que ainda não foi consumada a sua salvação, num mundo que é mau e perverso, e na sua reflexão você considerar que tudo está bem, continue refletindo. Continue refletindo. Às vezes eu vou visitar algumas pessoas em suas casas, ou às vezes nós temos momentos de aconselhamento em que eu tento de todas as formas, com pá, com picareta, com enxada, com pedaço de pau, cavar aquela vida e não dá. Não dá. Tá tudo muito bem. Não dá. Eu fico assustado, porque parece que ele já vive na Nova Jerusalém e eu no mundo caído. Eu estou vivendo no mundo errado, me leva para lá. Me leva, porque eu não preciso refletir 30 segundos para perceber que os meus atos, muitas vezes, são desgraçados, hipócritas, errados. E chega um ponto, meu irmão, que a gente não consegue mais cavar. Não consegue mais cavar. E quando aqueles que Deus coloca diante de você para lhe instruir não conseguem mais cavar, é o seu atestado de óbito espiritual. Quantas pessoas saem das suas igrejas, onde elas são pastoreadas, onde elas são disciplinadas, onde elas são exortadas, às vezes todos os dias, mas nunca param para pensar. É somente por causa disso que eu estou nos caminhos da eternidade. E muitas procuram comunidades confortáveis, onde não encontrarão nada disso. Por causa de quê? Geração diluída, superficialidade. Eles engrossam a fila da geração diluída que caminha confortável e em paz para o inferno. Momento de introspecção aqui do salmista. Isso resulta em um compromisso, em um pacto, em um voto. Depois, então, diante disso, quando ele se depara com desafio, ele não tem outra coisa a fazer, a não ser suplicar, versículo 58. E então, versículo 59 ao 63, colocar em prática o seu compromisso de fidelidade. Essa estrutura é linda. Nós passaremos só 1 hora conversando aqui, mas nós poderíamos passar muito mais falando sobre isso. Esse trecho é extremamente prático, meus irmãos. E, diga-se de passagem, quando eu o li a primeira vez, extremamente providencial para o momento que essa igreja está vivendo. 3 pontos nós vamos refletir, respondendo como colocar em prática a teoria. Primeiro, o salmista chega a uma constatação, um reconhecimento, uma conclusão. Versículo 57, primeira parte, e o versículo 64, primeira parte. Segundo ponto, ele toma então uma resolução. Ele faz um compromisso, ele firma um compromisso com o seu coração e com Deus. Versículo 57, segunda parte, versículo 58. E por fim, aquilo que é a maior parte do nosso bloco, a execução. Ele coloca em prática a sua fidelidade. Resultado de tudo isso que nós falamos. Então, vamos ao primeiro ponto de instrução do salmista. A constatação. Como chegar a uma constatação sem reflexão? Sem meditação? Não dá. Eu não posso fazer isso por você. Mas é isso que acontece. Os irmãos já perceberam? Às vezes nós procuramos instrução porque nós já queremos uma resposta integral.
Nós não consideramos que é o processo de introspecção, de reflexão e de meditação que nos levará ruminando as Sagradas Escrituras, meditando nas Sagradas Escrituras, é esse processo que nos levará à maturidade. Nós não consideramos isso. Nós queremos o mais fácil, nós queremos o mais simples. Nós não queremos quebrar a cabeça com as Sagradas Escrituras. Nós podemos quebrar a cabeça com qualquer outra coisa. Você quebra a cabeça com seu filho, você quebra a cabeça com seu cônjuge, você quebra a cabeça com seus estudos, com o seu trabalho, mas a palavra de Deus não merece essa disposição de você. Você não faz isso. E essa constatação só pode ser obtida diante desse processo de reflexão. Nós já conversamos um pouco sobre isso, a necessidade de meditação. Essa constatação, ela é uma parte necessária da meditação. O que, como eu falei, a nossa vida agitada e impaciente não nos deixa fazer com facilidade. Você vai precisar lutar. Sabe quando você vai para a academia? Você passou a sua vida sem praticar exercícios. E aí você vê que tem que praticar exercícios. Né? Você acha que na primeira semana você vai ficar com o meu corpo aqui. Não dá. Não dá. É uma vida. É uma vida, meus irmãos. Não dá. Né? Você acha que vai ficar todo saradinho. Agora eu tenho que colher a barriga aqui. Não dá. Mas você acha que vai, sim. Aí você já chega lá, como qualquer iniciante, correndo feito doido na esteira, fazendo a bicicleta, vê pessoas do seu lado que você não considera o quanto eles praticam o esporte, mas você já coloca começar peso, porque você não pode passar por baixo, principalmente se for homem, né? E se tiver mulher do lado, aí é que lascou mesmo, aí que você bota peso mesmo. Porque você tem que se exibir, né? Você tem que fazer isso. Aí você vai o primeiro dia. Aí você já vê um negocinho um pouquinho inchado aqui. Opa! Você pede o dono da academia para botar espelhos com lentes, para ver se aumenta. Só que você vai dormir e no outro dia você acorda todo detonado. Aí você já considera assim, não, eu acho que é mais prudente não ir. Né? Porque estou um pouco machucado aqui. Só que no segundo dia a dor persiste. No terceiro dia está começando a aliviar. Aí você vai. Só que você percebe que precisa de um conjunto de atitudes para você ter uma vida saudável e você conseguir chegar a um ponto que você acha que é equilibrado. Você tem que mudar a sua rotina, o tempo que você dorme, a sua alimentação. Você tem que mudar a forma como você faz exercício, quantas vezes você faz. Você vê que é uma reconstrução de um estilo de vida. Aí você desiste. Porque exige muito. E algo que você não tem para dar a isso é tempo. Você não tem. É a mesma coisa nesse processo de reflexão. Nós achamos que vamos ler as Sagradas Escrituras e vamos chegar à mesma conclusão de pessoas que escreveram livros, de pessoas que passaram dias e uma vida refletindo e ensinando. Nós achamos que é assim. Então nós tentamos a primeira vez, não conseguimos nada, tentamos a segunda, não conseguimos quase nada, tentamos a terceira e arranhamos, tentamos a quarta e começamos a balbuciar algum tipo de interpretação e aplicação, mas nós entendemos que não chegamos lá. E nós tentamos a quinta, a sexta, a sétima e dói. É ruim. E você vai precisar dedicar mais tempo. Você vai precisar, às vezes, dedicar mais recursos, mais disposição. E simplesmente você joga a toalha e esquece. É melhor comer o alimento que outros mastigam. É melhor. Já vem mastigadinho. É melhor. Não exige muito. E essa presente geração que nós vivemos exige isso. Por isso que é uma luta ter esse tipo de atitude. Por que é importante, meus irmãos, esse tipo de reflexão? Porque nós precisamos ensinar algo ao nosso coração. Porque se algo tomar o nosso coração, isso conduzirá os nossos pés. Se o nosso coração está comprometido com algo e ele sempre está comprometido com algo ou alguém, isso conduzirá os nossos pés. Então, olha a constatação do salmista, o versículo 57. O Senhor
é a minha porção. Esse é um termo usado nas Sagradas Escrituras, eu acho que no Salmo de número 35 já foi usado esse termo. Esse termo aqui é um termo muito simples de entender, porque ele fala daquilo que cabe a ele. O que é meu? A porção aqui ela descreve uma parte da herança. O pai, o patriarca, estava dividindo as terras e o filho recebe uma porção, recebe um território, recebe uma parte. Olha a reflexão que ele chega aqui. É como se ele estivesse dizendo que aquilo que foi separado para ele num processo legal e que é de propriedade dele, que pertence a ele, tem relação com o Senhor. É o Senhor. É o Senhor não quer dizer que o Senhor é uma parte dele, mas aquilo que cabe a ele tem algum tipo de relação com o Senhor e ele só o tem por causa do Senhor. Ou seja, aquilo que realmente é dele, aquilo que o cabe, está ligado ao Senhor. E isso está ligado com o versículo 64. Olha que aqui ele usa esse termo, né, porção. No versículo 64 ele usa outro termo para descrever a mesma coisa, terra. Agora ele vai descrever de quem é essa terra. A terra, o Senhor, está cheia, a terra, Senhor, está cheia da tua bondade. Bondade aqui é aquele termo que nós já vimos diversas vezes, que fala do amor leal de Deus, é um chesed. É o amor leal de Deus. Olha como é interessante aqui. Qual é a conclusão que o salmista chega? A sua porção, aquilo que realmente lhe cabe, é o Senhor. E do Senhor é toda a terra. Portanto, ter ou não ter realmente algo depende do seu relacionamento de fidelidade com o Senhor. Se toda a terra é do Senhor e a minha porção é o Senhor, eu só tenho por causa da minha relação de fidelidade com o Senhor. É quando, por exemplo, Paulo fala em Romanos capítulo 8 que nós somos herdeiros. Nós somos co-herdeiros com Cristo Jesus. Qual é o ponto aqui do salmista? O salmista ele chega a uma percepção da realidade que Paulo também chegou nessa relação de nova criatura, ser herdeiro com Cristo. Qual é essa conclusão que ele chega? Sem um relacionamento de compromisso e fidelidade com o Senhor, nós não temos nada. Quem herdará? Quem herdará a terra? Quem são aqueles que herdarão a terra? Somos nós, nova criatura. Os mansos herdarão a terra, que é um distintivo da nova criatura. Mateus capítulo 5, né? Nas bem-aventuranças. Então, se eu não tenho o Senhor, eu não tenho nada. Mas se eu tenho o Senhor, eu tenho tudo. E essa constatação exige, então, uma disposição. Ele faz, então, uma resolução. Ele decide viver por algo. Ele faz um pacto com seu coração e Deus. Ele firma um compromisso com Deus. Olha o versículo 57 ainda, quando ele diz, diante disso, né? Eu disse que guardaria as tuas palavras. Olha o que acontece aqui. O salmista, ele expõe qual foi o resultado do seu processo de reflexão. A sua conclusão levou a formular um modo de vida, um voto, um compromisso. Entende que aqui não é que ele esteja... Todo salmo ele é uma oração, mas aqui existe um processo de conversa interior. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos ter esse diálogo conosco. Questionarmos. Não foram apenas palavras, por exemplo, que saltaram ao seu coração. Se não resultassem em um compromisso, seriam palavras vãs. Seriam palavras sem sentido, palavras sem significado. Mas para o salmista, essas palavras elas precisam ser encarnadas. Eu cheguei a esse processo de conclusão, cheguei a essa conclusão por causa desse processo de raciocínio. Isso exige algo de mim. Por quê? Porque eu cheguei a essa conclusão diante de Deus. Sabe quantas vezes você já ouviu que você tem que ser conduzido, você tem que ser guiado, você tem que considerar a sua consciência. A vida, muitas vezes, é uma questão de consciência.
Se eu sei disso, é um perigo deixar a minha consciência sem pastoreio. É um perigo. Porque aquilo que encharca a minha consciência toma o meu coração e conduz os meus passos. É evidente isso. Então, se é uma questão de consciência, o meu processo de reflexão foi feito não somente no oculto do meu coração, mas foi feito também diante de Deus, que sabe todas as coisas. E aí há um problema. Porque eu posso mentir para mim, e eu faço isso muito bem. Mas para aquele diante de quem os meus pensamentos são expostos, esse não dá para mentir. Então imagine o pecado que é você chegar a tal conclusão e descartar na lata do lixo. Mesmo que você teve diante de Deus essa conclusão. Isso exige um compromisso, uma resolução. Por isso que essas palavras precisam ser encarnadas. Elas precisam ganhar vida. E é justamente o que ele faz aqui, relatando as diversas situações onde ele coloca em prática o seu compromisso. Se você observar o versículo 57, é como se ele estivesse descrevendo os momentos em que ele vê a necessidade de guardar as palavras do Senhor. O versículo 57, ele diz, né? O Senhor é a minha porção, eu disse, guardarei as tuas leis. Ao versículo 60, ele usa a mesma expressão, quando ele diz, apresso-me, não me detenho em guardar os teus mandamentos. E o versículo 63, companheiro sou, olha interessante, ele poderia ser companheiro de qualquer um, mas companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. Como é que ele sabe quem são os que temem o Senhor e quem são os que não temem? É necessário diligência, intencionalidade, propósito, vigilância. Por quê? Porque uma coisa é ser fiel a mim mesmo, outra coisa é ser infiel a Deus. Ou eu sou infiel a mim, e isso tem algumas consequências. Mas ser infiel a Deus, as consequências são eternas. E diante dessa necessidade vital aqui constatada pelo salmista e sua resolução, ele precisa encarar sua real condição para ele cumprir o seu voto. Bom, é exigido muito de mim, não é? Sem dúvida não vai ser fácil. Quando ele olha para ele, e o caminho que ele precisa percorrer para agradar a Deus, para ser fiel ao voto que é intrínseco, que é inato a uma nova criatura. Quando ele olha para esse caminho, ele percebe a sua incapacidade. Ele não tem força, ele não é forte, ele não é poderoso, ele não é o mais sábio, ele não é o mais inteligente, ele não é o culto. Não é disso que precisa para fazer esse voto e cumpri-lo. Não é disso. Ele enxerga a sua incapacidade. E então, diante disso, ele faz uma súplica seguida de apelo no versículo 58. Olha o que ele diz. Imploro de todo o coração, com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou, com o centro das minhas decisões, imploro de todo o coração a tua graça. Literalmente aqui, imploro de todo o coração viver diante da tua face, viver diante de ti, que é exigindo ou requerendo o favor de Deus. E aí então ele faz aqui esse apelo. Compadece-te de mim, segundo a tua palavra. Bom, compadece-te de mim aqui, vocês observam, olha o contexto aí. Esse compadece-te de mim, ele não está fazendo referência a bênçãos materiais, né? Fica claro aqui. Nem mesmo para que sejam removidas, por exemplo, as dores e os sofrimentos dele. Poderia ser assim, não tem problema nenhum. Nós podemos clamar ao Senhor para que seja removido de nós as nossas dores, os nossos sofrimentos. Mas o grande problema é porque nós sempre consideramos
que as dores e os sofrimentos devem ser removidos porque não tem propósito algum para a glória de Deus. Nós nunca consideramos a realidade de testemunhar nas dores e no sofrimento, antes que elas sejam removidas. Quanto eu te glorifiquei nisso, Deus? Se foi o suficiente, tira. Está doendo. É muito aterrador. Se eu te glorifiquei o que deve ser te glorificado nessa minha provação, então tira, se não, me sustenta, mas que eu te glorifique em cada lágrima que verte no meu rosto. Nós não fazemos isso. Nós somos egoístas demais para fazer isso. Nós achamos que nós somos o centro da atenção do universo, em que quando nós sentimos uma dor, ela precisa ser removida de nós, porque nós não podemos viver um pinguinho do que Cristo viveu nos seus sofrimentos e perseguição. Nós talvez deveríamos fazer orações como: Senhor, eu só peço uma coisa, que nenhuma lágrima seja vertida que não te glorifique, nenhuma. E talvez você vai passar por esse mundo aos olhos dele como um desgraçado, mas aos olhos dos céus como um herói e um testemunho fiel. Esse é um destaque simples, mas eu fiz questão de fazer para mostrar a ênfase da necessidade do salmista, que é da nova criatura. O que ele fala aqui é interessante, se vocês perceberem, ele está clamando ao Senhor que o Senhor haja em conformidade com a sua palavra. O justo não perece. O crente não definha. Compadece-te de mim, segundo a tua palavra. Como o Senhor prometeu. Como o Senhor disse. Olha para as promessas de Deus e vê o que está reservado para você. Calcula, soma, multiplica todas as bonanças que esse presente mundo pode oferecer para você. Sequer pode se comparar. Sequer pode se comparar com o que está reservado para as novas criaturas em Cristo Jesus. Qual é o ponto aqui para nós concluir essa resolução? O resultado da constatação é uma resolução de viver para o Senhor, sendo fiel à palavra do Senhor, mas ele compreende plenamente que precisa do Senhor para ser fiel ao Senhor. Por que é possível a nova criatura fazer isso? Porque foi deixado para nós um Consolador. Porque foi colocado como garantia dentro da nova criatura o Santo Espírito de Deus. Então ele parte para a execução. É o terceiro ponto. Ele coloca em prática aquilo que até o momento foi uma teoria, extremamente piedosa, mas foi uma teoria. Nós vemos alguns pontos aqui que eu colocarei bem rápido. Primeiro, versículo 59. A necessidade de constante inventário da sua vida. Eu achei esse versículo fantástico. Olha quando ele diz aqui: considero os meus caminhos. A ideia de considerar aqui, meus irmãos, é de colocar diante de algo e calcular, para ver se ele está de acordo com um propósito, que ele diz na segunda parte. Considero o caminho, avalio o meu caminho, averigo o meu caminho, para então corrigir quando necessário. É o que ele diz, ó. E volto os meus passos para os teus testemunhos. Considero as minhas relações, a minha conduta no trabalho, a minha conduta na igreja, a minha conduta com o meu cônjuge, a minha conduta com os meus pais, a minha conduta com os meus filhos, a minha conduta com os irmãos. Considero os meus negócios, considero os meus propósitos, os meus sonhos, a minha vida. Considero, eu avalio, eu calculo para ver se está chegando lá. E então, quando eu me deparo com a realidade que precisa ser corrigida, eu então
volto os meus passos para o caminho do qual eu não deveria ter saído, para os teus testemunhos. É interessante vocês perceberem, todo o Salmo número 119, cada versículo tem um nome que é sinônimo da lei de Deus. Palavra, juízo, preceito, promessa, testemunhos, né? Cada um tem uma descrição daquilo que é necessário para testemunhar do Senhor. Então, ele percebe a necessária intervenção dele mesmo para fazer um inventário da sua vida. Sabe quando você vai fazer um inventário de um estoque, como o Charlie fala? Vai contar para ver se bate com a planilha. Eu fiz muito isso. Eu trabalhei em 2 depósitos de distribuidoras de medicamento, né? Eu sonhava ciprofloxacina, amoxicilina. Eu tinha final de semana que nós virávamos à noite contando. Não era nada automatizado, não. Nós tínhamos que contar. Se a caixa tinha 200 caixas, nós precisávamos contar uma por uma para ver se realmente tinha 200 caixas, se não tinha nenhuma ali no meio, para ver se batia com a planilha que nos deu. Então, é isso que nós fazemos. Nós olhamos para a nossa vida e nós vemos se bate. Se não bater, nós temos que voltar os nossos passos. Por quê? Porque o coração conduz os passos. Se os passos estão errados, quer dizer que alguma coisa está errada no coração. Então, depois disso, no versículo 60, ele vê a necessidade de rápida correção. Se deparou com a realidade? Apresso-me, não me detenho em guardar os teus mandamentos. Não dá para esperar aquilo que pode roubar de você a vida. Não dá. Não dá para esperar aquilo que pode matar a sua família. Não dá. Não dá. Pode ser emprego, pode ser diversão, entretenimento, pode ser qualquer tipo de relação. Não dá para negociar com isso, não dá para brincar. Eu falei aqui diversas vezes já, um dia a conta vem e você não vai ter saldo para pagar. Não vai. De forma alguma. Um dia a conta vem. Não dá para brincar. Ninguém brinca com o pecado. Ninguém brinca com os desvios da estrada da Nova Jerusalém. Ninguém brinca. Então, o que ele faz? Terceiro ponto, versículo 61. Ele se depara com a realidade de que nesse mundo ele encontrará obstáculos que tentarão desanimá-lo. Olha como é interessante, não é? Laços de perversos me enleiam. Enleiam aqui é me envolver. Me rodear, tentar me amarrar para me capturar, certo? Esses laços de perversos tentam me capturar, tentam me amarrar. O que é que ele faz então? O que é que ele faz para sair desses laços? Para sair dessas armadilhas? Lembra lá que ele clamou ao Senhor para que o Senhor haja nele, segundo a palavra de Deus? Aqui ele faz algo parecido. Ele se volta para as promessas de Deus, para a palavra de Deus. Eu não me esqueço da tua lei. Eu me recordo da tua lei. Olha como é interessante. Não quer dizer que ele foi solto desses laços, não. Não quer dizer que ele não está experimentando essas armadilhas. Não quer dizer que ele não está experimentando essas afrontas. É no meio delas. É diante delas. É experimentando tais realidades. Ou como vocês acham que a nossa fé será aprovada? Com pudim? Com sorvete? Com cookie? Não. Com fel. Com fel. É assim que a nossa fé será aprovada. E aí interessante, né? Porque esse versículo 62 aqui, ele é como se fosse uma luz de oração. Logo depois da tempestade, ou na tempestade, nós vemos o versículo 62 como uma luz de oração. O que é que ele faz? Levanto-me à meia-noite para te dar graças. Na tempestade, sendo comido pelos perversos, sendo blasfemado, difamado, injuriado.
Eu dou graças ao Senhor. Mas por que Ele dá graça? Por que Ele dá graça? Porque Ele não se esquece da lei de Deus. Senhor, eu sei que isso daqui não é meu fim. Eu sei que isso não representa o meu fim. Eu sei. Eu sei. E eu sei que Tu não te comprases das lágrimas dos Teus filhos. Eu sei. Então, Deus, isso daqui foi para Te glorificar, Senhor. Isso daqui foi para Te exaltar, Deus. Eu dou graças ao Senhor, porque fui encontrado digno de, por meio das provações, ser um instrumento de glória para o Senhor, como foi o meu Cristo. Como foi o meu Cristo. Que dignidade, então, se foi me dado a honra de padecer pelo meu Senhor. Levanto-me à meia-noite para Te dar graças por causa dos Teus retos juízos. Versículo 63, nós vemos uma determinação para cumprir a sua resolução. Isso aqui é muito prático, meus irmãos. Onde ele procura aqueles que fortalecerão os seus passos, aqueles que engrossarão a fila da piedade. E a sua companhia é escolhida a dedo. Não é só porque é um cara legal, não é só porque é uma garota simpática. Não é só porque nós nos sentimos bem conversando. Não é por causa disso. É muito mundano isso. São aqueles que temem o Senhor. Companheiro sou de todos os que Te temem e dos que guardam os Teus preceitos. Existe um processo de avaliação de vida aqui. Se eu desenvolver algum relacionamento com você, você deve necessariamente testemunhar que ama o que eu amo. Porque senão será um tropeço para mim. Será um perigo para mim. Porque relacionamento é assim, meus irmãos. No começo, os dois, ou aqueles que têm algum tipo de relacionamento, onde não tem intimidade e interação, então os dois medem as palavras, não é? Vestimos melhor, nos vestimos diferente, escovamos os dentes, né? Nós temos cuidado com as figurinhas stickler que nós mandamos no WhatsApp. O que ele vai pensar de mim? O que ela vai pensar de mim? Cuidado com os memes, cuidado com as mensagens, com as correntes. Quando nós conversamos, nós tentamos nos parecer descolados, intelectuais, bem-sucedidos. Nós ficamos com o pé atrás, né? Então nós analisamos a nossa conduta porque nós estamos sendo analisados e nós também analisamos o outro. Mas com o passar do tempo, a guarda vai sendo baixada. E quando nós ficamos confortáveis, é a hora do bote. É a hora de Satanás agir. Então, conhecendo o meu coração e conhecendo o perigo das relações interpessoais, eu tenho que ter cuidado com quem eu me relaciono. Eu preciso ter cuidado. Então, eu considero. Existem alguns pré-requisitos. Temor do Senhor é um deles. E ele tem que testemunhar disso. Ele tem que guardar os preceitos do Senhor. Por quê? Porque eu guardo. Lembra lá no versículo 27? Decidi guardar. Eu guardo. Eles têm que guardar. Buscar me relacionar com aqueles que não guardam é corromper o próprio pacto que eu fiz comigo mesmo diante de Deus. Não é? Não posso. Não posso. Eu serei o corruptor do meu próprio caminho? Não posso fazer isso. Os puritanos, eles diziam que amigos piedosos são dons de Deus, são sermões vivos. Os seus amigos têm que ser sermões vivos. Sermões que lhe levem ao Senhor. E aí eu lembro do Salmo 16. Olha o Salmo 16.
Eu acho que eu preguei 3 ou 4 vezes nesse salmo já. Eu acho que esse é o salmo, por exemplo, que os pais têm que ler para os filhos e os pais têm de vez em quando instruir os filhos de acordo com esse salmo. Salmo 16. Olha o versículo 3. É um dos mais impactantes e dos mais atuais. Versículo 3, quando Davi diz assim, ó, quanto aos santos que há na terra, né? Quanto àqueles que são separados do Senhor, quanto àqueles santos que há na terra, são eles o quê? Os notáveis. Outra versão vai colocar notáveis aqui como se fossem os heróis. São eles os meus heróis. São eles aqueles a quem eu admiro. Eu não admiro esses personagens de sucesso público, seja de filme, seja de qualquer tipo de televisão, seja de canais de YouTube, seja de qualquer tipo de página de rede social. Esses eu não admiro. E você tem que ter cuidado quando os seus filhos ou o seu cônjuge admira tais personagens. Eu admiro os piedosos. Eles são os meus heróis. Eles são aqueles que eu vejo destaque. Eles são aqueles que eu dou notoriedade. E neles eu tenho o meu prazer. Não lembra o versículo número 63? Então é evidente aqui que o salmista ele conhece as duas realidades das companhias. Ou elas nos aproximam de Deus, ou elas nos afastam do Senhor. Qual é o ponto aqui, meus irmãos? Pode voltar para o versículo, para o Salmo 119. Sempre que nós vivemos sempre que nós vivemos, nós vivemos olhando e buscando um alvo. Sempre. É o nosso propósito de vida. E, em suma, existem dois. A fidelidade com Deus, que nos causa muitas dores e lutas temporárias, e a fidelidade a nós mesmos, que nos causa alegrias, gozo temporários. O que nós procuraremos? O que nós procuraremos? Para onde o compromisso do seu coração está lhe levando? Olha para a sua conduta. É só olhar para a sua conduta. É só olhar para a forma que você vive. Vocês que são pais, olhem o que vocês almejam para os seus filhos. Olhem. O que vocês almejam para os seus filhos? Vocês vão ver quais os compromissos do coração de vocês que vocês estão querendo impregnar os seus filhos, olhando o que vocês almejam para os seus filhos. Às vezes os pais expõem os filhos, meus irmãos, diante dos leões desse mundo. Sabe quantos atores, cantores, popstar, mirins existem? Quantos? Aqueles concursos, aqueles programas de auditório lá de competição, The Voice Kids, Masterchef Kids. E as crianças são colocadas ali, exigindo que elas expressem todo tipo de notoriedade mundana, expondo. Os pais deveriam proteger, mas ali expõem os seus filhos diante dos leões. O que vocês almejam para os filhos de vocês? Talvez nesse pequenino aspecto da vida de vocês, vocês verão quais são os propósitos dos seus corações. Nós podemos, meus irmãos, nos enganar para nós buscarmos o conforto em nossas escolhas, mas isso não altera o resultado delas. Nós podemos escolher conforto temporário, mas nós experimentaremos a morte eterna. Nós podemos escolher as dores temporárias, mas nós experimentaremos o gozo eterno. Para a gente concluir aqui, a nossa vida, meus irmãos, ela testemunha do compromisso do nosso coração. Cada escolha, cada desejo, cada disposição, cada projeto, cada valor que nós damos, cada relacionamento que nós temos, portanto,
Quem tem o nosso coração tem a nossa fidelidade, tem o nosso compromisso, tem a nossa vida. Preste atenção nisso. Palavras desprovidas de testemunho são apenas analgésicos, cuja ação é apenas temporária. As dores que não são experimentadas agora em fidelidade ao Senhor de toda a terra, um dia se manifestarão no seu mais elevado vigor. Quando o Senhor consumar a sua obra, os analgésicos que você toma aqui não surtirão efeito no lago de fogo e enxofre, que é a expressão máxima da ira e da justiça e da santidade de Deus. Consulte os compromissos do seu coração e testifique, olhando para a sua relação com a palavra de Deus, quem você é, qual caminho você está seguindo. E ame ao Senhor acima de tudo. Viva por isso. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, misericordioso Senhor das nossas vidas. Nós só respiramos por causa do Senhor, meu Deus. Nós somos seres que, embora vivendo nesse mundo, respiram os ares do novos céus e nova terra. Dá-nos cada vez mais o oxigênio da nova criatura, que é a Tua palavra, que é a Tua lei, meu Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a consultar o compromisso do nosso coração. Ajuda-nos a firmar os nossos passos somente no Senhor. Dá-nos sabedoria, entendimento, graça para percebermos os desvios, força, disposição e ousadia para voltar atrás. Ajuda-nos, nós precisamos do Senhor. Amém.